Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora, o que fazer para superar a crise causada pelo coronavírus. Comigo no estúdio está o professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o TFPR, campus Ponta Grossa, Nelson Canabarro, também consultor de empresas. Professor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado pelo convite, né, e espero poder contribuir aí com informações que sejam relevantes para a população. Eu costumo dizer, professor, que é muito bom para Ponta Grossa ter o senhor aqui, porque do meu ponto de vista o senhor é uma das mentes mais lúcidas do Estado. Então, obrigado por estar aqui no programa, na TV Educativa, dividindo seu conhecimento, sua expertise com a gente, dando algumas orientações que são básicas e essenciais para o empresário poder superar esse momento de crise econômica. Veja, ninguém aqui acha que uma vida humana vale mais do que um emprego, né? Toda vida é importante, toda vida humana é fundamental. Sim. Né? E as medidas de isolamento foram tomadas justamente tentando preservar estas mesmas vidas, porque não havia outro procedimento a ser preconizado pela Organização Mundial de Saúde contra um vírus para o qual não existe vacina. Né? Basicamente, essa foi a linha de raciocínio da OMS, Organização Mundial de Saúde, e é a postura que tem sido adotada em vários países, incluindo o Brasil, né? E também por vários estados, no caso do Paraná, e por muitas cidades como Ponta Grossa. Mas, gradativamente, a economia vai se reajustando, as pessoas vão abrindo seus negócios com autorização dos entes governamentais e, com base nisso, no mínimo, diminuir um pouco o prejuízo. Porque a gente não para pensar, às vezes, que dinheiro só existe porque as pessoas existem. Sim. Ou seja, são as pessoas que fazem o dinheiro circular. Então, sem pessoas não existe lucro, não existe emprego e automaticamente, levando em consideração a sociedade que vivemos, daí para a fome é um pulo rápido. Sim. Mas nós não tivemos nem 30 dias de isolamento. Existe um clima de apreensão muito grande, medo muito grande, e isso às vezes prejudica a racionalidade em cima do processo. Muito tem se preconizado que o governo federal faça a injeção necessária de recursos, como tem acontecido em vários países liberais do mundo. Sim. Por exemplo, Reino Unido e Estados Unidos. Né? Então, tanto na Inglaterra quanto na América do Norte, os governos estão injetando bilhões e bilhões de dólares na economia porque entendem que isso é necessário nesse momento. No Brasil também não tem sido diferente, não é, professor? Sim. Primeiro, né, é importante salientar o seguinte, que todo mundo foi pego de surpresa, né? Nenhuma economia do mundo estava preparada com dinheiro guardado para fazer investimento no combate a uma pandemia nesse momento. Quando a gente vê assim, Estados Unidos e China colocando lá à disposição $1 trilhão para a economia, para movimentar a economia, né? Para fazer com que o mercado não perca tanta saúde, são economias muito fortes, né? Que ditam o ritmo do mundo. Não é o caso do Brasil. O Brasil passou por um processo de dilapidação, né? Um enfraquecimento do poder público, da capacidade de investimento do poder público, e estava no processo de retomada, com privatizações, com reformas e tudo mais. E então, quando chegou a pandemia, pegou o Brasil, vamos dizer assim, de calças curtas, vamos colocar dessa maneira. Um país muito burocrático, tudo que se decide é muito difícil de colocar em prática em função da burocracia, e também, no momento, um país dividido. Então, nós não temos a união, né, em torno da causa. Um exemplo, o pedido de análise que foi feito no Supremo, e o Supremo mandou para o Congresso de suspensão do mandato do presidente por 180 dias. Eu me pergunto assim, interessa para quem e ajuda no quê no combate à pandemia? Você fazer a Câmara dos Deputados parar de conversar sobre a pandemia e discutir se suspende ou não o mandato do presidente. Então, esse tipo de análise, de situação que a gente vê, mostra que o país ainda não entendeu a gravidade da coisa. Tanto a gravidade na área da saúde quanto a gravidade na área da economia. A saúde, como você mesmo falou, não existe um preço para a vida, não existe... Se você corre o risco de que uma pessoa morra, você tem que tomar as prevenções para que ela não morra. Ponto. Isso é ponto pacífico. Por outro lado, você também não pode dizer que num país pobre como o Brasil, as pessoas não precisam do trabalho para viver. Precisam. Então, precisa preservar a economia. Ou seja, na pele de quem governa, na pele de quem decide, não é fácil nenhuma escolha e nem a outra. Porque se você dá foco 100% na saúde, a economia vai morrer e o reflexo disso
na sequência vai ser desastroso em todo lugar, principalmente nas camadas mais pobres da população. Se você dá atenção só para a economia, o reflexo disso na saúde vai ser desastroso. Então, é muito complicado, você está numa situação difícil de tomar uma decisão, porque os números em Ponta Grossa, por exemplo, estão na contramão do resto do país e do resto do mundo, reduzindo, né, gradativamente as estatísticas. E, ao mesmo tempo, você não sabe se amanhã ou depois não pode ter uma onda forte e a cidade se transforma num foco, né, da epidemia. Então, é muito complicado estar na pele de quem decide e é muito fácil criticar quem toma as decisões, né? Então, e a gente vê que o país está assim, um terço aplaude, um terço critica e um terço quer ver a coisa pegar fogo, né? Não interessa o que está fazendo, se está bom, se está ruim, simplesmente quer jogar gasolina no fogo para que a discussão mude de foco e vá para outro lado e assim por diante. Então é muito complexo uma análise em cima desse ambiente, porque o caos chegou, né? E como é que nós vamos sair do caos? Qual é o nível de ordem que vai ser dada para sair do caos? Então, as orientações, né, que eu tenho junto com a Associação Comercial aqui de Ponta Grossa e a Universidade Tecnológica passado para o empresariado e para trabalhadores de modo geral que tem nos procurado, né? A Associação Comercial está num trabalho intensivo de informações, de coletar e passar informações fiéis, né? Que hoje em dia se tem sem número de fake news e às vezes nem é fake, é verdade, mas é pensado da realidade para fazer alarde, né, e tudo mais. Então a Associação Comercial tem feito esse trabalho de filtrar as informações e passar informações corretas. E a universidade, dentro da sua capacidade, a nossa, quanto ao EPG, está apoiando. Por exemplo, na UTFPR, a gente tem feito produção de máscaras de proteção a partir da impressora 3D e a UEPG está produzindo máscara a partir de feltro. Então, é um central de atendimento para informações sobre o coronavírus. Então, de acordo com a capacidade de cada um, você vai apoiando ou não. Bom, o governo está tentando fazer a parte dele. Gostem ou não gostem desse presidente que está aí, né? Está tentando fazer com aquilo que tem disponível. Pelo que eu vi no Ministério da Economia, no site, né, a última previsão de gastos, no horizonte de 45 dias, é de 750 bilhões de reais. Então, nunca eu vi algo que pudesse dizer assim que o governo, numa crise qualquer, injetou 750 bilhões de reais no combate à crise. Então, goste ou não goste desse presidente, esse é o momento das paixões serem deixadas de lado, né? Porque quem perdeu a eleição não pode decidir se investe ou se não investe, é só quem ganhou a eleição que pode decidir. Então, nós temos que acompanhar e monitorar essa situação, como é que o governo está atuando no momento da crise, gosta ou não gosta dele, critica ou não critica, o jeito que ele fala, o que ele fala, o quando fala e como fala. Mas o importante é o seguinte, 750 bilhões de reais é muito dinheiro. Sabe o que isso significa? Que nós vamos fazer agora um combate ao problema e lá na frente nós vamos gerar outro problema, que é o déficit das contas públicas. Então, o governo tomou várias medidas e o empresariado deve estar ligado nisso. Que é o primeiro conselho que eu dou para todo empresário que venha assistir essa entrevista. Primeiro, não fique procurando informações em sites de notícias. Em nenhum site de notícias. Não importa se a rede é a favor ou contra o governo. Porque quando é contra o governo, fala mal da proposta. Quando é a favor do governo, deixa superlativo e às vezes nem é tão bom. O que eu sugiro, né? Como eu fiz, eu coloquei na tela inicial do meu celular o site do Ministério da Economia. Todas as ações que estão sendo tomadas pelo governo, que estão em vigor, que estão aguardando aprovação para entrar em vigor, que tem previsão de vigência, o público a que se destina, estão lá no portal do Ministério da Economia e é a fonte fiel. E além disso, traz informações de quem é o beneficiário e como acessar o benefício. Então eu fiz isso e para eu poder ter uma certeza de que o que eu falo está ancorado na realidade dos fatos, né? Toda medida provisória, toda lei que vai ser publicada vai afetar uns favoravelmente e outros negativamente. Isso não existe uma lei que é boa para todos. Não é verdade? Você vai ter sempre uma parcela da população que aquela legislação pode prejudicar e uma parcela da população que aquela legislação pode super favorecer. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar a legislação, entender a regra do jogo e ver se a gente se enquadra nela e se existe algum benefício.
A medida provisória que foi publicada pelo governo prevê, criou o programa de proteção ao emprego, né, de preservação do emprego na situação de calamidade pública, vai injetar 52 bilhões de reais para manter os empregos. Então, a primeira coisa que os empresários devem fazer é como é que eu me enquadro nisso. Essa medida provisória prevê a suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias, integral, ou parcial de 25%, 50% ou 75% por até 90 dias, onde o empresário, no caso da suspensão integral, ele não tem mais ônus na folha de pagamento, não vai recolher a tributação, o governo fez a renúncia dessa contribuição, INSS, FGTS, e o governo assume a folha de pagamento de funcionários que ganhem até 3 salários mínimos, eles entram em seguro-desemprego e isso vai dar um fôlego para a empresa e vai manter o emprego dessas pessoas, porque eles não estão sendo demitidos. E, em contrapartida, o empresário precisa garantir que, pós-pandemia, esse funcionário vai ter estabilidade de emprego pelo mesmo período que ele foi beneficiado com o apoio do governo. Ou seja, não é um dinheiro que vem de graça para o empresário que a hora que voltar a sair da pandemia, abrir as portas, então agora eu vou demitir a metade. Não, ele tem que segurar esse pessoal no trabalho, pelo menos no período que ele foi beneficiado. E mesma coisa com as suspensões parciais. O governo assume uma parte do salário e o empresário continua pagando outra parte, porque de repente são setores que precisam da massa de trabalho, mas numa carga horária menor, então ele divide esse ônus com o governo. Incluído nisso os trabalhadores domésticos, empregadas domésticas que estejam em regime de CLT. Então, e também isso vai fazer com que, às vezes, algumas famílias, né, que estão tendo perda de receita, possam fazer um acordo com o seu funcionário e dividir o salário dele junto com o governo. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo o que fazer em tempos de crise gerada pelo coronavírus. Comigo no estúdio está o professor e consultor de empresas, Nelson Canabarro. Professor, nós falávamos no fim do bloco anterior sobre a medida provisória que visa salvar empregos neste momento. Certo. E também estamos passando por uma situação que para a nossa geração é única. Aliás, para as últimas gerações é única, porque a última pandemia foi em 1918. Exatamente. Então, assim, ninguém, ou salvo raras exceções, enfim, é muito difícil que alguém ainda esteja vivo, alguém daquela época, né, que fosse adulto naquela época. Uhum. Então, obviamente, não existe um registro na memória das pessoas em relação ao que é de fato uma pandemia. Principalmente uma pandemia que se espalha de maneira silenciosa, porque esse é o problema do coronavírus. Sim. Nos primeiros dias não há sintomas da doença. Deixamos bem claro no bloco anterior que aqui ninguém está colocando a vida humana abaixo da economia, mas simplesmente não podemos destruir a economia global à toa do dia para a noite, sem mais nem menos. Ao mesmo tempo, esse evento provou como a economia mundial é sensível, digamos assim, né? E não deveria ser. Deveriam existir mecanismos de proteção à economia mundial, né? Dentro de cada país também, cada um criando a sua própria ferramenta para isso, né? Mas eu acho que é uma coisa que o mundo vai ter que discutir nos próximos meses, depois que a gente superar esse momento, né? Para que ninguém mais seja pego de surpresa numa eventual crise como essa. Não deu nem 30 dias, não deu nem 30 dias de isolamento no Brasil ainda, né? E tomara que não seja necessário, tomara que a gente consiga se adaptar e fazer o comércio girar, né? E talvez só as atividades de maior concentração de pessoas, como shows, eventos esportivos e talvez a atividade escolar nesse momento, possam passar por um período um pouco mais turbulento e daí, nesse caso, essas atividades serem beneficiadas com recurso estatal para que ninguém vá à falência também nesse intervalo de tempo. Exato. Né? O senhor acredita que existem outras ferramentas que o Estado pode oferecer como ajuda aos autônomos para passar por este momento? Existem outras ferramentas, mas existe um limite também, uma coisa que eu sempre deixo claro é o governo não gera o próprio dinheiro. Ele depende do setor produtivo. Exato.
para que exista arrecadação, né? Sem a produção, sem a circulação de mercadorias e prestação de serviço, acaba a arrecadação. Então vai chegar uma hora que acaba o dinheiro da capacidade de investimento do governo. O governo pode produzir dinheiro, mas se não houver lastro na economia, vai gerar inflação. E a inflação acaba afetando a pessoa mais pobre também. Sempre a corda vai arrebentar na população mais pobre, né? Então, o que eu vejo assim, que os empresários podem, como dica, primeiro, né? Fazer adesão a todos os programas que tem já disponíveis de apoio ao setor produtivo. Tanto pessoa física quanto jurídica fazer essa adesão. Então, se você é autônomo, se você tem uma atividade, né, que você depende da venda diária, fazer a adesão a receber ajuda. R$600 é pouco, mas é melhor do que você estar parado. A medida provisória, como eu já citei no bloco anterior, né, é aberta a todas as empresas de todos os portes e de todas as áreas. Então, faça a adesão. A pessoa física que receber possibilidade, por exemplo, a prorrogação de dívidas bancárias, de financiamento bancário, todo esse processo de renegociação que foi incrivelmente facilitado, né, agora num período de crise, que faça a adesão. Eu sou um exemplo disso, eu sou funcionário público, então eu não vou perder meu emprego pós-pandemia, mas o governo já está falando em corte de salário. Está começando com 20%, já falaram em 50%, uma certeza eu tenho. Vai ter corte de salário, vai ser definido qual é o percentual. Então eu também vou ter minha parcela, né, de comprometimento em função da crise. Então o que eu fiz? Eu já fiz a adesão à prorrogação de prazo do meu financiamento da minha casa onde eu moro, porque eu preciso já me preparar e fazer economia para enfrentar essa queda aí na minha renda que vai acontecer na sequência. Então, e outra coisa que o empresário tem que fazer nesse momento é tentar sair do lugar comum. Então eu tinha uma portinha lá aberta, né, que eu vendia lá roupa, vendia alimento, vendia, sei lá, calçado. E uma porta aberta, né, eu sempre falo assim, que quando você não tem nenhuma estratégia ativa, a tua estratégia é de bar de vendedor que vende pinga, bar de bêbado, que a minha mãe falava. Fica a portinha aberta, a hora que o bêbado tem vontade de beber, ele entra e bebe, né, e vai embora. Ninguém fica na rua oferecendo pinga pro bêbado, né. Essa é a estratégia do bar de pinga, abre a porta lá e fica lá aguardando. Então, é preciso entender o seguinte, a crise ela vai ter um produto ruim, que é a ressaca na economia, e vai ter um produto bom, porque as pessoas estão precisando se reinventar. Eu vejo assim, obviamente ainda uma questão de hábito, mas por exemplo, reuniões onde a gente se deslocava. Na universidade, uma vez por ano eu tinha que ir para Medianeira em reuniões. Eu detestava isso, porque a gente ia de carro atravessar o estado, chegava. Então, agora nós tivemos reunião virtual e funcionou muito bem. Tomamos todas as decisões, colocamos em prática e funcionou muito bem. Então, isso já é uma mudança de comportamento. Alguns procedimentos internos da universidade, que eram tudo burocrático, tudo papel, pessoa falando com pessoa, em uma semana virou eletrônico. E rápido. Diminuiu o tempo de execução em 40%, 50%. Ou seja, se a gente percebeu isso num órgão público, a iniciativa privada, que tem um processo de adaptação muito mais rápido e necessidade que essa adaptação seja feita rápida, isso vai acontecer também. E o que vai acontecer na sequência? Quem é que vai ficar no mercado? Aqueles que se adaptarem mais depressa. Aquele que ficar lá, em casa, reclamando, esperando que caia tudo no colo, que resolva os seus problemas, que alguém venha, que o governo, né, super gentil, vá lá e resolva o seu problema, essa pessoa, esse empresário vai fechar suas portas. Alguns que tinha aí, eu conheço um amigo que nunca fez delivery. A partir do momento que ele entrou nessa que ele tem que fechar, ele começou a trabalhar em delivery, o que aconteceu? Ele chegou no ponto de equilíbrio. Ele está faturando com o delivery o suficiente para manter a atividade dele. Com a adesão à medida provisória, ele pode até passar a ter um pouco de lucro, mesmo com as portas fechadas. Ou seja, ele se reinventou, mas ele não fez só um delivery qualquer, ele colocou um detalhezinho a mais, um brindezinho, uma conversa diferente com a sua clientela, de maneira que a pessoa que recebeu se sentisse num tratamento diferenciado e pudesse falar dele para as outras pessoas também. Então, primeira coisa, né, mantenha a mente aberta, veja as boas práticas, converse com outras pessoas e tente mudar a forma como você realiza o teu negócio. Automatize mais, simplifique e melhore os canais com os quais você conversa com a clientela. Aí eu ia entrar, professor. Por exemplo, usar redes sociais como o Facebook e o Instagram são linguagens bem diferentes, embora sejam do mesmo proprietário.
e o WhatsApp, que também é do mesmo proprietário, mas daí é um grupo específico, tentar levantar os dados cadastrais dos clientes, pegar os telefones e mandar as propostas via telefone, é uma estratégia interessante também? É uma estratégia interessante, mas é o que todo mundo está fazendo. Então, quando você tem uma coisa que todo mundo está fazendo, você pode ser mais um na bacia das almas. O que você precisa fazer? Além de fazer o que todo mundo está fazendo, você tem que criar uma identidade própria. Você tem que criar uma marca que faça com que as pessoas olhem para aquilo e pensem, poxa, tem uma coisa diferente aqui, né? Porque senão você vai ser mais um spam na vida das pessoas, porque você deve ter recebido Sim, claro, centenas de propagandas, de gente pedindo ajuda para os amigos e tudo exatamente igual. Então, eu não sou da área de marketing, mas eu sou da área de estratégia. Então, o que eu digo, né? É preciso fazer de forma diferente para que você não seja só mais um na rede. Entendeu? Não é só mais um na rede. É igual quando você vai fazer uma pescaria de 2 dias e pega um único peixe. Aquele peixe tem muito valor. Não é verdade? Você vai fazer uma pescaria de 2 dias e pega lá 100 quilos de peixe. Você vai contar que contou 100 quilos, mas todos eles são exatamente iguais, nenhum tem um valor adicional. Então, o que eu preciso entender? Quando eu vou para a rede social, para a internet, eu sou mais um na rede. O que eu faço de diferente para chamar a atenção do público ao qual eu estou me destinando, para que eles lembrem de mim na hora que for fazer uma pesquisa, uma busca, uma consulta. Então, esse pensamento fora da caixa, esse pensamento fora do lugar comum, esse pensamento fora do comportamento de bando, é que vai dar o tom da sobrevivência, o tipo de empresa que vai sobreviver pós-pandemia. Nós vamos ter uma nova economia, isso é certeza. Nós vamos ter, assim, uma mudança de mãos da estratégia de mercado, uma mudança de jeito de fazer estratégia e vamos ter uma economia diferenciada. Eu vejo assim, os bancos, né, que foram sempre o banco os bancos e indústrias são setores que vão na vanguarda do uso da tecnologia sempre. Então, uma indústria que tem 1.000 funcionários e entra em crise e demite 200, quando ela sai da crise, ela funciona exatamente igual com 900, porque ela se adapta, ela vai mudando processo, tecnologia e tudo mais. Os bancos, antigamente, era uma carreira fantástica. Todo mundo queria ser bancário. Quando eu era criança, eu lembro disso. Hoje em dia, os bancos, as pessoas preferem usar caixa eletrônico e internet banking, ou seja, já são setores que se adaptam rapidamente. E a minha relação com o banco que eu trabalho, não senti nenhuma diferença, assim, que dissesse, não, eu preciso da agência aberta. Ou seja, vai ter uma mudança futura nessas relações também. Então é preciso ter isso muito claro. O empresário precisa abrir a mente, precisa se atualizar, precisa buscar tecnologias, formas de fazer diferente. E isso pode passar, inclusive, por aproveitar o tempo que está com a empresa parado para voltar a estudar, fazer um curso online, aprender sobre pensamento mais modernizado, mais moderno e abrir a mente para novas possibilidades. Professor Nelson Canabarro, obrigado pela sua presença hoje aqui no programa Lente Aberta. Obrigado e sempre pode contar comigo, Ney. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.